Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido, hoje vou dar dicas sobre a avaliação social realizada em todos aqueles que solicitam BPC Loas. Por muitos anos, o INSS, para conceder o benefício de prestação continuada, analisava tão somente a condição clínica do solicitante. Somente a partir de junho de 2009 é que passou-se a exigir uma avaliação social realizada por um assistente social, que analisa muito além da situação física do requerente, mas analisa a sua situação social, econômica e até mesmo emocional. É a chamada análise biopsicossocial, que conseguiu reunir então muitos outros requerentes do BPC Loas e conceder a eles o benefício que tanto precisavam. A função da avaliação social é principalmente verificar se há ou não vulnerabilidade social. Entendemos que essa vulnerabilidade ela é formada por carência econômica familiar, por inatividade da pessoa idosa ou com deficiência, porque ela não consegue gerar renda e não consegue mudar essa situação, e também a baixa autoestima frente à deficiência e frente à idade avançada. Primeiramente, o assistente social irá analisar o CAD único para ver se ele está atualizado, se ele está completo e se os dados lançados nele são verdadeiros. E depois ele vai passar uma análise mais específica da vida do solicitante do BPC Loas. Então, veja bem algumas coisas importantes que o assistente social deve verificar na sua vida, na sua casa. Ele irá verificar a história de vida e a composição familiar. Fará análise da história da deficiência, a relação dos integrantes do grupo familiar e vínculos com o beneficiário do BPC, se são relações familiares fragilizadas, a situação ocupacional de cada integrante da família, se estão empregados, desempregados, se é autônomo, trabalhador informal, pensionista, aposentado, estudante, menor, inválido ou outra situação ocupacional. Também irá verificar a idade de todos os integrantes do grupo familiar e se possuem ou não baixo nível de escolaridade. Irá verificar também questões de infraestrutura e condições gerais da moradia, a precariedade da moradia, higienização, saneamento básico, quais são as políticas sociais ofertadas naquele território, como se dá o acesso às mesmas políticas ofertadas pelo requerente, como se concretiza, por exemplo, o acesso do requerente à educação, como se realiza o deslocamento para acessar a escola ou o tratamento de saúde. O assistente social verificará os meios de sobrevivência e o cálculo da renda per capita do grupo familiar. Ele irá se questionar: existe apoio afetivo e financeiro disponibilizado pelos membros da família àquela pessoa com deficiência ou idosa? Qual o grau de dependência de terceiros presente na realização das atividades cotidianas? Como se dá o acesso às necessidades básicas de vida, como alimentação e medicação? Essa pessoa necessita de dieta especial? E é nesse momento que o assistente social irá verificar a renda per capita, a renda por cabeça, por pessoa que participa do grupo familiar daquele que solicita o BPC Loas. Ele irá somar a renda de todos os integrantes do grupo familiar, deduzir aquilo que não entra no cômputo, por exemplo, um BPC recebido por outro membro da família, auxílio moradia, Bolsa Família, recebidos esporádicos de organizações como igreja, ONGs, tudo isso não entra no cômputo da renda do grupo familiar, ok? E o INSS também, através do assistente social, tem que deduzir desse cálculo todas as despesas decorrentes da deficiência ou da idade avançada do solicitante do benefício assistencial, como, por exemplo, medicação que não é fornecida pelo Estado, fraldas descartáveis, alimentos, suplementos,
necessários para a sobrevivência do solicitante do BPC. Atualmente, a renda per capita permitida para a concessão do BPC é de meio salário mínimo por integrante do grupo familiar. E eu estou dizendo isso e falei das despesas e tudo mais porque todos esses dados, essas informações, essas despesas têm que ser comprovadas com documentação. Não basta a simples alegação de que você gasta com fralda, com medicação, alimentos especiais, você precisa comprovar. Então é importante que antes de solicitar o BPC, você reúna documentação de tudo isso que eu falei até agora, para que você consiga ter êxito na solicitação do seu benefício assistencial. Até porque a avaliação social no INSS se dá dentro da agência da Previdência, por meio de entrevista com o assistente social. Então, ele não está na sua casa para ver a realidade e para comprovar tudo aquilo que você diz. Você precisa comprovar por meio de documentação tudo que eu falei desde o início do vídeo para que a sua vulnerabilidade social fique constatada. Até agora eu falei tudo que você deve fazer e as situações e questões da sua casa que você precisa observar, que será analisado pelo assistente social. E agora eu quero te dar uma dica do que não fazer. Nunca, jamais, em hipótese alguma, invente ou omita algum dado importante no CadÚnico ou para o assistente social. Tem pessoas que, para tentar chegar na renda per capita permitida para que se consiga o BPC, dizem que são solteiras, enquanto na verdade vivem em união estável, para que a renda do companheiro ou companheira não entre no cômputo, ou então omitem dados, como por exemplo a renda de um filho maior que trabalha e mora ali na casa do beneficiário do BPC. O INSS, ele tem várias formas de checar tudo aquilo que você alega, toda a documentação que você junta, e ele, percebendo que de alguma forma teve tentativa de fraude, ele pode, além de negar o benefício, pedir o dinheiro de volta caso você tenha recebido por algum tempo o benefício assistencial. Se você discordar do entendimento do assistente social do INSS, você pode pleitear o BPC-LOAS na justiça e então o juiz determinará que um assistente social vá até a sua casa e constate a sua vulnerabilidade social para então conceder-lhe o BPC. Parece complicado, na verdade, muitas vezes é mais difícil comprovar a vulnerabilidade social do que uma incapacidade clínica física do solicitante do benefício. Então procure sempre um advogado especialista em direito previdenciário, um profissional da sua confiança, porque certamente ele irá te orientar sobre quais documentações são imprescindíveis para que você tenha bom êxito e consiga o benefício do INSS. E agora fica meu convite para você visitar o nosso site e as nossas redes sociais. Na descrição aqui do vídeo tem o link para você rapidamente conhecer todas as nossas redes, todos os nossos canais de comunicação. Até a próxima!